Oi, oi, boa noite. A peça que eu vou ensinar hoje é essa daqui, ó. Essa peça aqui, ela é muito útil. Serve para várias coisas. Você pode usar ela para carregar marmita, pode fazer ela térmica, pode utilizar para colocar esmalte, pode utilizar para farmacinha. Já vendi muito para professora também, para carregar os materiais escolares. Então ela tem muita utilidade. Serve para botar maquiagem, ó. Aqui dentro ela tem um bolso transparente. O espaço aqui é bem grande, tá? E aqui você pode adaptar as medidas também. Hoje eu aprendo pelo menos colocar a linha na agulha. Kelly, nós temos que arrumar uma máquina para você treinar. Colocar essa linha, passar tudo. Boa noite, Michele. Então, nós vamos fazer essa peça aqui hoje, tá? Eu vou ensinar vocês, eu vou passar as medidas, mas eu vou ensinar vocês a medir também. Por quê? Por experiência própria, eu peguei moldes que na hora que você mostra uma peça dessa para cliente, ela fala assim: "Ah, eu quero uma dessa, mas eu quero assim, eu quero com bolso assim, eu quero ela maior aqui". Então, é importante a gente aprender a medir para você não ficar preso num molde só. Vou arrumar minha cadeira. Para você não ficar preso com um tipo de molde só. Então, você aprende a tirar as medidas, porque do jeito que a sua cliente quiser, você consegue fazer. Então, vamos lá. À medida que eu for fazendo aqui, eu vou tentando acompanhar os comentários, tá? E vocês vão compartilhando aí, chamando o povo para ver. E tiver dúvida, vai perguntando aí. À medida do possível, eu vou respondendo. Então, vamos lá. Eu vou passar a lista de materiais e depois vou dar as medidas. Nós vamos precisar, para essa peça de hoje, de zíper, viés. Aqui eu não vou falar qual a metragem que vai precisar, tá? Porque é pouca coisa, mas é em volta da bolsa, né? Então, é melhor você ter um pedaço bom para não faltar. Então, zíper, viés, vivo, aquela alça de poliéster, nós vamos usar 30 centímetros. Café Cristina, boa noite, seja bem-vinda. Vou utilizar aqui 3 cursores, um comum e 2 do tema que eu vou fazer a peça. Esses 2 aqui vão ser os que vão ficar aparente do lado de fora. E esse comumzinho aqui vai ser no bolsinho de dentro. Aqui nessa peça de hoje, eu vou fazer com material sublimado, né? Então, teve gente lá no meu canal que pediu para falar um pouquinho para gravar uma aula sobre sublimação. Então, mais para frente eu vou gravar uma aula sobre sublimação, ensinando um pouquinho. Eu não sei muita coisa, tô aprendendo também, mas com um pouquinho que eu sei já dá para ensinar, já dá para você caminhar. Boa noite, Letícia. Francisca Ednete, boa noite. Então, essa daqui eu resolvi fazer sublimada. Aí eu faço a sublimação com nylon 600 branco, o gabardine em cima. E para forro, eu utilizo o bagum. Ele é fosco de um lado, do outro lado ele tem essa trama em malha. Eu gosto de usar o bagum para as peças porque ele fica fácil de limpar por dentro, né? E principalmente essa peça aqui, essa frasqueira, se for utilizar ela como para carregar marmita ou para maquiagem que suja, fica fácil de limpar, tá? Então, eu vou utilizar essas peças sublimadas e um pedaço de plástico cristal, tá? Obrigada, Lele. Tudo é lindo, né? Vai rolar sorteio quando, Isabel?
Vamos sortear aí, hein? Vamos bolar um sorteio. Então, vamos às medidas. Como que eu faço para medir? Eu vou dar a medida dessa peça aqui, mas como eu falei, eu vou ensinar vocês a medirem para quando precisar fazer uma maior ou menor, você sabe adaptar o molde. Então, primeira coisa, como ela é redonda, a tampa de cima e de baixo, o que que você faz? Oi, Fábia, boa noite. Tá atrasada, hein? Vamos compartilhando aí. Como como a peça é redonda, é fácil tirar o molde. Você pega, a primeira vez, você pega uma tampa, um prato, uma tampa de panela, você risca em cima do seu material, né? Aqui tá sublimado, você pode estar usando um outro tipo de sintético. Você risca no principal e risca no forro. Você riscou, você costura um no outro e passa o vivo. Passou o vivo, eu pego a fita métrica e tiro a medida da circunferência. Márcia, boa noite. Manuele. Ó, você pega aqui a pontinha onde tá o acabamento e tira a medida da circunferência. Com essa medida aqui, ó, deu 60 centímetros. Com essa medida de 60 centímetros, eu vou saber quanto que eu vou precisar para cada parte da minha peça. Ó, para quem tá entrando agora, eu vou ensinar essa peça aqui agora, tá? É uma frasqueira redonda. Oi, Jaime. Vai aprender também? Um bolso interno, tá bom? E eu tô passando as medidas. Então, a minha ficou aqui com 20 por 20, essa tampa. Eu adiantei uma, mas a outra eu vou fazer aqui com vocês. 20 por 20. Se a minha circunferência ficou com 60, eu tenho que dividir. A trava, essa partezinha de trás da bolsa, que não vai abrir, eu quero ela com 13 centímetros. E a altura eu já defini. Esse aí, às vezes, a sua cliente vai falar, eu quero com altura tal. Então, a minha eu já defini que eu quero com altura de 15 centímetros. Então, eu tirei um pedacinho aqui para trava de 13 de largura por 15 de altura. Cortei aqui no principal e outra vez no forro. Esse canal aqui, ó. Esse canal aqui, ele precisa ter 15 centímetros, que é a altura que eu preciso da minha bolsa. Como eu tenho 2 centímetros aqui de zíper, então eu vou cortar esse aqui com 6 e esse de baixo com 9. Na hora que eu unir os dois, se passar, eu aparo nesse daqui, eu refilo nesse e deixo a minha trava já do tamanho certo. Então, nessa daqui de 60, eu tenho essa parte de cima com 6 centímetros de altura por 48 e nessa de baixo 9 centímetros de altura por 48. Aí eu cortei também uma vez no principal e uma vez no forro e a parte de baixo também. Então, só são essas partes para essa bolsa. E a parte do plástico cristal, você vai cortar o mesmo tamanho da tampa, você vai cortar no plástico cristal e vai marcar aqui, ó, com 6 centímetros, marca aqui, daqui pra cá 6 centímetros, você dobra assim e corta, que é onde a gente vai passar o zíper, que foi o que eu fiz aqui, ó. O plástico cristal e cortei um pedacinho. Então, é só isso. Pra tirar as medidas, você vai fazer, então, isso que eu falei, partindo da circunferência de uma das tampas. Oi, Cris, tudo bem? Magrelo. Vamos lá, então. Então, vamos começar pela outra tampa. Uma eu já fiz. Vou fazer a outra junto com vocês. Aqui eu estou usando a agulha número 18.
Vou fazer no ponto número 4 e tô usando a linha de nylon. A linha de nylon número 20 milímetros, tá? Tô usando ela na bobina e tô usando ela na parte de cima também. Então, vamos lá. Primeiro passo, nós vamos colocar a parte da tampa no forro. Veja que o forro eu não corto do tamanho certinho da tampa, tá? Não precisa, porque depois a gente refila tudo. Tá dando pra enxergar? Se a imagem tiver boa, dá um okzinho aí pra mim. Eu gosto de costurar com esse calcador de teflon e ele é o calcador de zíper, tá? Eu não uso aquele comum, eu gosto de usar esse daqui, porque com esse aqui eu já faço tudo. Eu já coloco o zíper, já coloco o vivo, faço tudo só com esse daqui, sem ficar trocando. Ficou assim. Vou refilar essa partezinha que sobrou. Vou medir. Oi, Jeane, tudo bem? Rosiane, boa noite. Qual o valor sugerido para venda dessa peça? Cris, eu sou ruim de dar preço, né? Agora eu descobri um aplicativo que tá me ajudando muito, mas eu vendia ela a R$ 45 e tava muito barata. Principalmente se for sublimada, aí tem que dar uma ajustada. Então o preço é bem complicado eu falar, porque às vezes, dependendo da diferença de cidade, né? Alguns podem comprar na fábrica, outros na loja. E aí, isso aí difere muito o preço. Então, é muito pessoal, tá? Renata, boa noite. O vídeo não tem título, o que tá fazendo? É essa frasqueira aqui, ó. Uma frasqueira redonda, multiuso, com bolso interno, tá? Essa daqui. Então, vamos lá. Nervoso de principiante, né? Esqueci de colocar a alça, que eu coloco antes desse forro. Como eu não coloquei, não vou costurar o forro, não. Vou colocar ela aqui, mas você coloca antes. Como vai vir o bolso do plástico, vai tampar um pouquinho. Como que eu faço? A gente tirou as medidas aqui, ó, da parte de cima. Dobrei aqui, tirei a medida, dei um pique. E dobrei o outro lado, achei o meio e dei outro pique. Nessas meios aqui das laterais, é onde eu vou fixar a minha alça. Eu vou marcar 3 centímetros. Então, eu coloco aqui a minha alça no piquezinho que eu fiz. Marco 3 centímetros daqui pra baixo e costuro um quadradinho aqui pra essa alça ficar assim, ó. Ela vai ficar dessa forma, porque se a pessoa colocar peso, ela não vai soltar, porque ela tá costurada aqui e também na beirada, tá? Então, eu vou marcar aqui 3 centímetros de um lado e do outro. Pode marcar em cima da própria alça com giz, um giz que saia depois, tá? Valeu, Kelly!
Pessoal, eu tenho um canal no Facebook, no YouTube também, tá? Quem não é inscrito ainda, se inscreve lá. Tem a página do ateliê no Facebook e no Instagram com o mesmo nome. Feita essa parte. Por que que eu gosto de costurar com a linha de nylon? Porque ela não fica aparente, né? E também quando a gente pega produção para fazer muita coisa de muitas cores, essa troca de linha você perde muito tempo. Então eu acostumei trabalhar com ela e gostei. Se alguém tiver dificuldade de trabalhar com ela na bobina principalmente, deixa aí nos comentários que depois eu vou gravar um vídeo ensinando, porque ela deu bastante trabalho para mim nisso. Então, coloquei as alças, agora vamos para o bolso de dentro, que é o cristal. O que que nós vamos fazer com ele? Veja que eu risquei de caneta, ver se dá pra ver. Eu acho que não vai dar pra ver. Eu risquei de caneta o molde da tampa, mas nem precisa, porque na hora que a gente colocar na tampa, a gente refila. Então, eu vou pegar o viés e vou dobrar ele assim. Vou dobrar ao meio. Pessoal, a imagem tá boa, tá dando pra enxergar direitinho? Você dá aula de quê? De quê? Como assim, Isabel? Boa noite, Nádia. Então, eu vou pegar o plástico cristal, o viés vou abraçar assim e vou passar uma costura. Vou fazer isso com as duas partes, tá? Tá ótimo aí, então dá pra ver? Porque tem uma luz aqui e ela é forte. Feito isso, agora eu vou passar o zíper. Então, ficou assim, ó, as duas bandinhas. E agora eu vou colocar o zíper no meio delas. Então, eu pego aqui. Essa parte aqui é muito fácil de colocar o zíper. Às vezes eu tô colocando assim pra cima, é porque os comentários tá na minha frente. Então, olha só, eu pego aqui a frente do zíper, coloco o plástico em cima, deixando uma pontinha pra colocar o cursor e já costuro aqui em cima. Não tem aquela dificuldade de rebater, porque nós estamos colocando de acabamento o viés. Então, é só costurar essa parte do viés em cima do zíper. Passei um lado, agora eu vou passar o outro. Prestando atenção para ficar bem retinho aqui as pontas. Então, ficou assim, ó. Agora, eu posso passar o cursor. Aqui nessa parte de dentro, eu vou colocar o cursor comum. Ó, eu pego o zíper, diminuo um lado dele. Passei, deixo ele no meio. Tô reparando até o tigrão. Kelly, esse meu tigrão aí, eu tenho o safari todinho aqui, minha filha. Isso é da época da Parmalat. Minha mãe pegou, foi a coleção inteira. Boa noite, Kátia, Francisca, boa noite. Sejam bem-vindas. Ai, ai. Agora, eu vou centralizar aqui, ó, esse plástico na tampa, deixando a medida que eu vou fazer, olha só.
Tá vendo que como ficou a marca da costura da alça, eu vou colocar acima dela, ó. Se não tivesse essa marca, aí eu ia ter que marcar os centímetros pra ficar certinho de um lado e do outro. Aí aqui, gente, não tem uma medida certa, é a seu critério. Porque você às vezes pode querer esse bolso feito com zíper no meio, e aí você faz a sua adaptação, tá? Vamos ver aqui, ó. Lembrando que a tampa vai ficar assim, com o desenho assim, e eu vou virar pra cá. Então, essa tampinha aqui, ela tem que ficar pra cá. Vou explicar por quê. Só virar ao contrário. Porque, olha só, ela vai ficar assim, né? Quando eu abrir, eu quero que ele fique assim pra mim. Esse lado menor pra cima. Então, eu vou colocar ele assim. Vou passar aqui na máquina uma costura de novo em volta dela toda. Agora, segurando esse plástico. Quando é pra colocar o plástico, eu gosto de trabalhar com ele pra baixo. E costurar em cima na tampa, porque o plástico fica preso na parte de baixo. Quando eu trabalho com ele pra cima, ele sai muito do lugar. Então, isso aqui é uma dica minha, né, que eu sempre falo. Às vezes a gente dá as dicas e quando você vai costurar, você vê o jeito melhor. Ficou assim, ó, vou refilar essas beiradas. E essa cadeira minha tá fazendo um barulho horrível. Essa hora é a hora que os cachorros tudo resolvem latir. Prontinho, agora eu vou queimar esses pontinhos de alça, cuidado para não queimar o plástico, só para selar essas e o lado do zíper. Então, as duas tampas estão prontas. Não, tá pronta nada. Passar ao vivo. Vou utilizar um pedacinho do meu viés preto para fazer o acabamento do zíper. Colocou esse cursor tão fácil, vai a gente colocar, fica a noite toda. Ah, Fábia, a Fábia já sabe bem como é isso, né? Chegou aqui um dia, quis me ajudar a colocar cursor, achando que era fácil, desistiu, não foi? Tem gente que usa um colocador de cursor, eu não tenho, não uso e já coloco na mão mesmo, já peguei o jeito. Então, olha só. Lembrando que sempre a tampinha vai abrir assim, então eu vou colocar o acabamento aqui, na parte de cima, que vai ser a parte que vai ficar fixa sem abrir. Pego o meu vivo, coloco aqui o acabamento no pique, coloco o vivo na metade, dou uma prendida nele aqui e agora eu vou passando o dedo aqui no molha-dedo e vou passando no vivo para deslizar mais fácil. Vivo em peça redonda é a melhor coisa que tem no mundo. Porque você não faz muita força, só é ir guiando que ele vai embora. Deu uma corrida aqui. E vamos pedir a Deus pra minha máquina não travar. Porque ela agora tá com isso. Deu uma corrida aqui, escorregou. E eu vou soltar, porque... Ah, é o cursor que tá entrando nessa brecha da máquina aqui, ó. Cadê Duda? Duda tá ali
Fernanda, boa noite. Yolanda, boa noite. Duda tá lá dentro, intocada. Chegou aqui, ó, coloca a tesoura apoiada na ponta do primeiro vivo e corto. Aí passa essa pontinha pra cima, que é o acabamento. Nessa parte aqui, ó, eu já posso ir moldando o vivo pra peça já ir tomando forma. Acho que já vou querer essa daqui. Essa aqui tá linda, né? Eu amo a Minnie e o Mickey. Tudo que faz deles eu acho que fica bonito e junta aqui o tom de vermelho, né? E preto já é bonito. Então ficou assim. Agora sim nós temos as nossas duas tampinhas prontas. Vamos fazer agora o canal e o folho. Tô com tanta coisa nessa mesa aqui, peraí. Deixa eu tirar isso daqui. Duda chegou, Grazi, boa noite. Vai compartilhando aí, gente. Chama o povo para assistir. Então, vamos lá. Como eu já havia medido a minha, eu já sei que os meus tamanhos estão certos, né? Se você não tivesse medido, agora, nesse momento, seria o momento que você ia medir as tampas para tirar essa circunferência aqui. Então, esse canal do zíper aqui é a parte de cima, tá com 6 centímetros por 48. Vou pegar a frente dele com a frente do zíper, vou colocar um de frente pro outro, deixar uma pontinha aqui. Como eu vou colocar 2 cursores, eu vou deixar uma pontinha em cima e uma pontinha embaixo, tá? Que cada cursor vai entrar por um lado. Passo uma costurinha aqui retinha, deixando aqui bem retinho. Se a gente for pensar pelo trabalho que dá, na hora de precificar, essa peça não é muito trabalhosa. Você faz ela rápido, gasta pouco material, né? Só que a gente não leva em conta só isso. Agora, eu vou pegar o meu forro, a frente do forro, vou colocar por cima disso aqui tudo, ó. Quem já tem costume de fazer, já pode costurar os dois de uma vez só. Gostou, Grazi? Agora é a hora de rebater o zíper. O que é rebater o zíper? Rafael Pires está assistindo, boa noite. Rebater, ó, ficou assim, né? Então, quando eu abro, o zíper tá aqui no meio. Eu vou puxar essas duas partes para trás e vou puxar o zíper aqui. Pra eu rebater, ó, tá vendo que ele fica ruim de sentar, ó, de uma peça grudar na outra. Então, eu puxo tudo, vinco aqui, ó, essa parte aqui de cima, que ela é mais grossa, porque tem onde tem um nylon. Eu vou vincar e passar uma costura aqui em cima pra ela fixar. Então, eu vou abrindo, vou vincando e vou passando a costura. Eu sempre esqueço de mudar o ponto, mas esse ponto aqui, agora, como esse ponto, para ficar aparente, é o ponto número 5, para ficar um acabamento bem bonito.
Eu ainda não vou costurar esse lado de cá, porque eu não sei se eu vou ter que refilar depois. Então, eu vou esperar o tamanho. Agora, amei, depois quero seu zap para encomendar. Tá bom. Isabel, pode pôr meu número aí, por favor? Agora, desse outro lado, eu vou colocar a outra parte. Então, eu vou pegar essa parte aqui, a frente dessa aqui pra cá. E agora eu tenho que ter cuidado, por quê? Porque ela tem que ficar reta com a outra, pra não ficar torta. Como já tem um lado costurado, agora ele tem que ficar retinho, ó. Mas também nessa hora, se você falhar e der um errozinho, ficar torto, na hora de colocar o cursor ainda tem como consertar. Porque aí é só você colocar o cursor deixando a parte que ficou torta ajeitar. Eu sempre gosto de costurar pelo zíper, porque eu tô vendo, né? Não deixo ele enrugar. E sempre uma dica, não puxa o zíper, a gente só ajeita. Porque se você puxa, ele fica esticado, depois dá problema, ele fica enrugando. Pronto. Oi, Onara, tudo bem? Agora, eu vou colocar de frente pro meu forro o outro forro. Então, a frente de um com a frente do outro e vou costurar. Também vou olhar se tá retinho. Depois a gente refila tudo. Eu gosto de cortar o forro sempre maior, porque eu prefiro aparar depois do que cortar curto a conta e ele faltar. Então, eu sempre deixo uma tirinha maior do que o tamanho da frente. A mesma coisa do outro, tá? Abre, estica, ajeita ele aqui e rebate a costura. Quando você faz alguma peça, algum tipo de bolsa com o material sublimado, ela é bem resistente, tá? Ela acaba sendo mais resistente do que alguns sintéticos, porque tem um tecido, e o tecido não deixa essa peça ceder. Então, se for bolsa maternidade, por exemplo, coisa que você vai colocar peso, igual essa aqui, se colocar esmalte, ela não vai ceder e fazer aquele bucho ou descer o fundo, porque tem um tecido na sublimação que segura. Prontinho. Ó, ficou assim então. Agora eu vou passar os dois cursores, um de um lado, outro do outro, da mesma forma. Um de um lado e o outro do outro lado. Prontinho, ó. Ai, que linda! Oi, Paloma, boa noite! Agora sim, eu vou medir aqui o tamanho, ó. Então, eu quero que fique com essa altura, né? Então, eu vou ver aqui, ó. Tá batendo certinho. Então, tirando o que eu gastei de margem aqui, costurando o zíper, acabou ficando certo. Então, eu vou passar uma costura aqui em cima, outra costura desse lado pra fechar isso aqui, pra facilitar pra mexer, na hora de mexer, tá? Aqui eu não vou colocar a etiquetinha, não. Se você for colocar a etiqueta, é nesse momento aqui, ó. Que coloca, ó. Nessa daqui eu coloquei, ó. Bem aqui, ó. Aí, se for colocar, você coloca nessa hora. Eu não vou colocar só de cetim. Então, vou passar uma costurinha aqui, só pra segurar.
E do outro lado também. Ah, tá, gente, deixa eu explicar uma coisa aqui. Se você for fazer uma dessa térmica, ó, vou aparar isso aqui, vou refilar, tá? Se você for fazer... Oi, Andréia, tudo bom? Se você for fazer uma dessa aqui térmica, você, entre o material principal e entre o forro, no meio deles, você coloca o Etaflon, para ela ficar... Que é aquele materialzinho que tem um brilho de um lado, que parece alumínio. Você coloca ele no meio, fazendo um sanduíche. Só que você coloca ele menor um pouco, para você não precisar costurar ele, para não agregar camada na costura, não ficar muito grosso. Então, você coloca ele em todas as partes, tá? Que aí a frasqueira fica térmica. Prontinho. Refilei tudo. Agora, vamos unir essa parte aqui. Então, ó, presta atenção aqui no seu, se tiver sentido. O meu tem sentido, então ele tem que ficar assim, em pé. Então, eu vou colocar ele aqui. Deixa eu colocar minha etiqueta. A minha etiquetinha de cetim, eu mesma que faço, também na sublimação. Então, eu vou colocar ela aqui do ladinho. Aí, agora sim, vou colocar essa parte aqui. E já vou colocar o forro do outro lado. Então, aqui, ó, principal com principal, forro com forro. Então, o forro vai desse lado aqui. Tem que prestar atenção aqui na medida. Vou passar uma costurinha aqui para unir esse sanduíche. Essas partes aqui é muito importante dar o retrocesso, porque na hora de desvirar, para não desmanchar, tá? Agora, eu puxo da mesma forma que eu fiz com o canal do zíper, ó. Puxo, vinco, vou passar uma costurinha aqui, número 5, vou lembrar de mudar o ponto, e rebater isso aqui. Essa peça aqui, as camadas são finas, tá? Dá pra costurar numa doméstica tranquilamente. Agora, eu vou puxar isso aqui tudo pro outro lado. Então, eu vou pegar esse canal aqui, a frente dele com a frente do principal, da mesma forma. A diferença é que o forro, ó, como é que tá aqui, né? O forro tá aqui. Eu vou ter que pegar isso aqui, diminuir, ó, dar uma enroladinha nele, para o forro vir para esse lado aqui, ó. Então, eu dou uma enrolada mesmo nele, pra ele ficar fininho, pro forro alcançar. Aí, o forro alcançando, você gruda aqui com os grampinhos, com os clipes, ó. Tá vendo, ó? Tá tudo aqui dentro. E passa outra costurinha aqui. Antes de rebater, eu vou medir. Porque se tiver ainda, o tamanho não tiver legal, aqui ainda dá pra diminuir. Então, puxa aqui todo mundo aqui de dentro. Aqui que eu falei, ó, que é importante o retrocesso, porque senão na hora de desvirar aqui a costura desfaz nas pontas. É por isso que eu não dou conta de trabalhar com isso aqui com unha grande, nunca.
Igual eu vejo pessoas costurando aí com as unhas gigantescas. Eu já tinha acabado com as unhas tudinho aqui. Então, antes de rebater aqui, eu vou medir. Esses moldes aqui, Isabel, eu não tô vendendo, né? Por enquanto, as aulas que eu tô fazendo são todas gratuitas. O que tem molde, uma só que teve molde, eu deixei na página lá do Face. E o que são medidas eu passo na aula mesmo, tá? Vai clipando tudo até encaixar. Aqui fica mais duro para encaixar por causa do zíper, mas vai dar tudo certinho. Então, eu posso conferir das medidas, encaixou, então eu posso rebater esse lado de cá. Edília Fernandes, que legal, parabéns no trabalho. Obrigada. Tem mais ou menos que eu trabalho com bolsa desde 2016. Eu fazia outros tipos de costura. Aqui só tem que ter um pouquinho de cuidado. Vai segurando aqui para não costurar as outras partes. Agora que tá preso, ó, tudo presinho, agora vamos colocar as partes. Eu gosto de começar sempre pela parte de cima. Vamos achar o meio da peça aqui. Acho o meio de cima. Acho o meio de baixo. Esse meio aqui, ó, eu vou achar separado. Essa partezinha da trava e da trava aqui das costurinhas dela pra frente, eu acho o outro meio, ó. Ó, aqui em Brasília, eu compro na Fernanda Couros, eu compro na Comercial HM de Couros. E às vezes, como aqui a gente não tem muitas opções, eu compro pela internet, né? O ruim é porque a gente tem que pagar frete, e aí encarece o material, acaba encarecendo a peça. Mas sublimado, para sublimado, a gente acha os materiais aqui, né? Nessas lojas que eu falei. Agora, quando é algum sintético diferenciado que não tem, aí eu tenho que pedir pela internet. Então, agora, como eu já vou costurar, eu vou clipar toda essa volta aqui. Aqui, como é plástico, tá? Como o grampinho aqui vai grudar no cristal, ele escorrega. Ele escorrega muito. E aí, na hora de costurar ele também, eu gosto de ir passando o molha-dedo pra deslizar melhor. A parte do zíper, como fica grossa, você dá uma forçada na hora de clipar aqui. Vamos lá. Eu gosto de começar pelo lado que tá o acabamento. Vamos lá. Então, foi um lado. Eu vou só mostrar desse lado aqui o viés só de um lado. Do outro lado vai ser a mesma forma, só pra não ficar muito grande. Então, eu vou pegar ele dobrado assim.
vou encaixar. Esse aqui é o viés pronto. Quando você faz isso aqui com o viés de boneon, ele é bem mais prático. Então, vamos lá. Coloquei aqui o viés, vou passar... O viés é a parte principal do acabamento, então você tem que fazer com muita calma, para poder ficar bem perfeitinho. Então, eu vou prender aqui o acabamento na trava. Ó, ele fica justinho, mas não dá errado. Aí, aqui, pra costurar essa parte de baixo, você abre o zíper pra te ajudar a pôr a mão lá por dentro. Prontinho. Eu vou passar o viés depois. Ó, por dentro, então, ficou assim. Agora é a hora de nascer. Então, você vai ajeitando, empurra o vivo, e na hora que o vivo sair do outro lado, ele mesmo já vai modelando a peça. Você empurra. Então, olha só, ficou assim a parte de dentro, ó, que é essa parte do fundo é onde eu ainda vou passar o viés, né? E aqui... tem que ajeitar o vivo, porque o plástico cristal tá na parte da tampa, aí vai, isso aqui é questão de ajeitando. Ficou assim a pecinha, ó, os cursorzinhos do lado de fora, a tampinha. E o nosso fundo. Então, gente, essa foi a nossa peça de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Essa daqui tinha sido a piloto. E aqui, como eu falei, vocês podem adaptar. Essa daqui eu fiz um pouco menor que essa, né? Pra poder fazer a sublimação. Gostaram? Show! Muito coração! Então, na próxima aula, eu vou ver na próxima live que peça que eu vou inventar pra trazer, tá bom? Obrigada pela companhia de vocês, tá? Quem ainda não curtiu o canal lá no YouTube, vai lá, se inscreve e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado pela companhia.